Para mim, este tema das sementes é realmente muito fascinante. Eu trabalho com crianças e estou sempre a dizer-lhes que as sementes são tipo magia e pensar que as sequoias e aquelas árvores gigantescas, não é? Tipo, vêm todas de uma semente que não, na verdade não é assim tão gigante. Ahm, Fascina-me muito como bióloga e como pessoa em geral. Temos aqui uma frasinha da Vandana Shiva para iniciar que diz: a semente é a fonte da vida, é a urgência da vida de dar expressão a si mesma, de renovar-se, de multiplicar-se, de desenvolver-se de forma perpétua em liberdade. E esta senhora é uma ativista pelo movimento das sementes livres, porque também vamos falar aqui de alguns problemas que estão a acontecer no mundo em relação às sementes e à nossa capacidade de guardar sementes e ter esse tipo de soberania e sobre a importância disso. E é muito interessante. Ela há pouco tempo fez parte de um filme que se chama The Seed Movie, que eu tenho depois aqui nos slides finais, que é muito bonito, vê-se muita diversidade de sementes. Mesmo só as sementes, não é? São tão bonitas, há tantos tipos e tantas formas. Também vamos ver um bocadinho porque é que isso acontece, porque é que elas são diferentes e que tipo de vantagens é que isso confere às plantas e às próprias sementes para se dispersarem e afins. Mas então o que é a semente? Basicamente é o embrião da planta. Se as plantas fossem animais, as sementes era como se fossem os seus ovos ou os seus embriões. Ou seja, uma planta quando está a dar frutos ou quando tem sementes é como se estivesse grávida, basicamente. Ahm, Normalmente elas vêm envoltas numa cobertura. Porquê? Porque muitas vezes a semente é formada e a planta não encontra logo as condições certas e não existem logo as condições certas para ela germinar e por isso é uma forma muito resistente de embrião que, ao contrário dos bebés humanos, por exemplo, tipo, pode ficar lá fora durante imenso tempo sem encontrar as condições certas e até que isso aconteça e que ela possa germinar. Estas sementes formam-se através da fecundação das plantas. Basicamente, o pólen é como se fosse o esperma das plantas e existe a polinização, em que o pólen é transportado para os ovários das plantas e lá há a junção com os óvulos e forma-se o embrião, que é a semente, que muitas vezes fica envolto por frutos. E, em geral, os frutos, os chamados verdadeiros frutos, já vamos ver a seguir também, são os ovários das plantas que se desenvolveram para proteger ou depois para criar uma cobertura que é doce e que atrai animais e que vai ajudar a dispersar a semente, etc. Mas então basicamente é como estamos aqui a ver nesta imagem, não sei se vocês conseguem ver aqui bem. A semente é mesmo esta partezinha aqui interior. O tegumento é o que se chama a capa da semente, e isto aqui neste caso é um pêssego, que é um verdadeiro fruto, ou seja, esta parte, a polpa do pêssego, é, é o ovário da planta que inchou, que ficou sobredesenvolvido e formou o fruto. Depois temos também, às vezes, isto é só para esclarecer, porque há vários tipos de frutos e de sementes e temos, por exemplo, os tais frutos verdadeiros, que é como a uva ou o pêssego, que tem a semente por dentro e o ovário da planta à volta. E depois temos os chamados pseudofrutos, por exemplo, a maçã, o fruto verdadeiro é aquela partezinha central que vem mesmo junto aos caroços que nós não costumamos comer. E a parte à volta foram outras partes da planta que continuaram a desenvolver-se para tornar o fruto mais carnudo e mais apetecível para depois os animais e outros dispersores o consumirem. E temos, por exemplo, os morangos, que são vários frutos num, chamam-se frutos agregados, por exemplo, as framboesas, as amoras e assim também. E nas amoras e nas framboesas então dá mesmo para ver que cada uma daquelas bolinhas é um fruto
é como se fosse um fruto, só que eles não acontecem independentemente uns dos outros, estão sempre juntos, porque a própria flor tem mais do que um ovário. Já em outros frutos, como por exemplo o abacaxi, é uma inflorescência que tem na mesma flor, aliás, exato, numa inflorescência tem vários ovários diferentes. Não é na mesma flor, são conjuntos que depois levam à formação de frutos, como por exemplo o abacaxi. Aqui em cima temos os cajus, que são muito interessantes, são também pseudofrutos. Porquê? Porque o fruto verdadeiro é esta parte aqui, da ponta, que é o caju, que não é uma noz, é um fruto. E o caju também é muito interessante porque, na verdade, nós não podemos comer assim, ele tem que ser seco sempre. E no Brasil e nos sítios onde estas árvores crescem, o pessoal come imenso a parte depois da polpa, que tem um sumo incrível, posso partilhar. Então, e como é que acontece que as plantas passam de sementes para germinarem e crescerem? Existem várias formas de dispersão das sementes e muitas vezes isso está relacionado com a própria forma da semente. Há, por exemplo, sementes que têm o género de umas asinhas, como algumas coníferas, podem ver aqui em baixo, e isto faz com que a semente voe até bastante longe, é levada pelo vento. Ou seja, podemos ter fatores abióticos, ou seja, coisas que não são vivas, como o vento, como a água, a transportar as sementes. Podemos ter seres vivos e podemos ter a própria planta também. Por exemplo, apenas a gravidade já é um meio de transporte das sementes. As plantas que têm frutos mais pesados muitas vezes acabam por dispersar as suas sementes desta forma. O fruto cai ali perto e às vezes rola e vai parar um bocadinho mais longe. Outras vezes fica por ali. Uma coisa muito interessante são plantas que usam técnicas explosivas para dispersar as suas plantas. Há algumas plantas da família dos pepinos e das courgettes, das abóboras, que são as cucurbitáceas, e há uma que eu não me lembro do nome, mas que existe nos baldios, assim por aí por fora, e assim quase em todo o lado. E aquilo forma um género de um pequeno pepino que quando algum animal ou alguma pessoa toca, aquilo explode e as sementes saem assim por todo lado. Os fatores não vivos, abióticos, temos o vento, temos a água, por exemplo, e bióticos temos os animais, não é? Que pode ser através da ingestão das sementes, eles comem e depois quando fazem cocó vêm as sementes já com um pouco de fertilizante. Pode ser involuntário, por exemplo, ao passarem e as sementes ficam presas no pelo ou assim. Ou existem também os depósitos de longo termo, por exemplo, como os esquilos fazem com as nozes quando as armazenam para o inverno. As coisas que são dispersadas pelo vento, em geral, são muito leves, não é? E já pela água, muitas vezes têm flutuabilidade. Eu daqui a nada, quando depois de desligar a apresentação, mostro uma semente muito gira que eu tenho aqui, que encontrei a boiar no meio do rio Amazonas. Temos aqui também uma forma de dispersar sementes, que neste caso é feita pelo homem e que nós usámos há pouco tempo num projeto na Art of Cool e temos vindo a explorar um bocadinho esta questão das bombas de sementes. Também, eu como trabalho com crianças, é uma atividade muito gira para fazer com as crianças, porque basicamente é plasticina com sementes e depois ao regar elas vão germinar. E isto é muito utilizado no chamado guerrilla gardening, que basicamente são pessoas, é o apoderamento dos baldios das cidades e de áreas verdes para a agricultura e horticultura. O que é que são estas bolinhas? Basicamente são bolinhas de argila com composto e com sementes em proporções, normalmente é mais argila, um bocadinho de composto e um bocadinho de sementes. Isto foi criado por um senhor que é o Masanobu Fukuoka. Na verdade já tinha sido utilizado, mas ele voltou a trazer. Este senhor é japonês e ele escreveu um livro muito interessante que se chama A Revolução de uma Palha, que aconselho a lerem. E ele trouxe esta técnica que já tinha sido utilizada de novo, assim mais para a atualidade, e é muito usada, pode ser usada, por exemplo, também em reflorestação e outro tipo
outros tipos de agricultura e atividades relacionadas. Mas então, basicamente, são feitas de argila. Normalmente a argila serve para manter a umidade e para manter a coesão da bolinha de sementes. A argila, quando é molhada, ela retém alguma água. Não se deve pôr também muita argila, senão a bolinha fica muito dura e as raízes acabam por não conseguir abrir e continuar a germinação. Depois tem um bocadinho de composto, que é para dar aquele boost inicial de fertilidade após a germinação, porque em geral as sementes têm tudo o que precisam para germinar. E depois temos as sementes, obviamente, não é? Que é a parte mais importante. Depois estas bolinhas são basicamente arremessadas em terrenos e com a água das chuvas ou ao serem regadas ocorre a sua germinação. Depois queríamos falar aqui um bocadinho sobre as variedades tradicionais de sementes, que é um tema que eu acho que é sempre muito, muito relevante, porque hoje em dia nós estamos cada vez mais a perder a biodiversidade e a diversidade genética das nossas sementes e cada vez mais os agricultores perdem a soberania em produzir as suas próprias sementes e em guardá-las. Isto porque as variedades comerciais muitas vezes são variedades híbridas, que já vamos falar mais à frente sobre o que é também. E isso faz com que seja muito difícil guardar as sementes de um ano para o outro e fazê-las germinar. E o que é que acontece? Também estas variedades muitas vezes não estão adaptadas às condições do local. As variedades tradicionais de sementes, ou variedades crioulas também se chamam assim, como podemos ver aqui nesta imagem, temos o trigo barbela e este senhor que é o João Vieira, que também posso pôr depois nos recursos. Ele está a fazer um trabalho muito interessante de proteção de algumas variedades, como o trigo barbela, que é uma variedade portuguesa e que está muito habituada à seca, e é um trigo de grão duro que já foi testado em relação a componentes relacionados com a sua nutrição e é muito mais nutritivo do que muitas variedades comerciais, só que em geral estas variedades às vezes ou não dão tantos grãos, ou as plantas não crescem não ficam tão grandes, ou coisas assim, e depois acabam por não ser introduzidas na agricultura mais industrial também. E então acaba por haver poucos agricultores que estão a fazer este trabalho. Uma coisa muito interessante é que nas hortas urbanas, como existem pessoas de todos os sítios e mais alguns, em geral as pessoas trazem muitas sementes dos seus lugares de origem. Então acabam por ser um sítio muito interessante para a troca de sementes e para a preservação de variedades tradicionais e de outras. E pronto, e em agroecologia em geral nós tentamos preservar estas variedades não só pelo seu elevado valor nutritivo, mas também hoje em dia até como adaptação às alterações climáticas, etc. É muito importante nós começarmos a escolher sementes que estão adaptadas no local. Como é que isto é feito? Basicamente os agricultores ao longo de muitos anos têm vindo a olhar para as suas plantas, escolhem aquelas que vão crescendo melhor e vão preservando as sementes e tentando de um ano para o outro continuar a reproduzi-las. Este senhor tem outras variedades muito interessantes, além do trigo barbela, e a que eu me estou a lembrar agora é um grão de bico negro, que se chama grão negro de sequeiro, que também está muito adaptado à seca no verão, que é muito característica aqui em Portugal. Isto, ao fim e ao cabo, depois também muitas vezes acaba por permitir poupar em termos financeiros, como por exemplo reduzir a rega e outras coisas assim. Por isso é só para dizer que muitas vezes o que é melhor ecologicamente também pode ser melhor economicamente. Temos as sementes híbridas e pronto, nós puxamos aqui esta parte para tentar esclarecer um bocadinho a diferença entre sementes híbridas e organismos geneticamente modificados, porque são coisas diferentes. A hibridização nas plantas é um processo que pode ocorrer naturalmente,
quando nós temos plantas da mesma família, muitas vezes o que acontece é que temos, por exemplo, um polinizador, uma abelha, que pousa numa planta e pousa depois noutra. E muitas vezes ela não pousa logo na planta da mesma espécie, ela pousa numa planta que é da mesma família, mas não é da mesma espécie, por exemplo. E nas plantas, isto também pode acontecer nos animais, por exemplo, quando o cavalo e um burro têm uma cria, nasce uma mula, mas é muito mais raro de acontecer, não é? Existe este caso da mula, porque o cavalo e o burro são geneticamente muito parecidos, mas nas plantas isto é muito mais fácil de acontecer. E é uma parte da evolução das plantas. O que é que os humanos fizeram? Muitas vezes fazem esse processo de uma forma mais comercial e que não é tão benéfica também para os agricultores, porque são selecionadas plantas, por exemplo, aqui temos este exemplo deste milho. Um dá uma maçaroca muito grande e o outro dá uma que é muito amarela. E o que as pessoas querem no supermercado, ou porque têm uma vida de prateleira muito mais longa, é uma maçaroca grande e que seja com uma cor muito atrativa. E então as pessoas fazem esta polinização artificial das duas variedades num ambiente controlado e depois nascem variedades com as duas características desejáveis. No entanto, depois as sementes que essas variedades dão naturalmente não vão ter a mesma, às vezes vão ser estéreis e outras vezes vão dar outcomes inesperados. Por exemplo, eu soube de uma história uma vez com tomates híbridos que num ano as pessoas plantaram imenso e aquilo deu imenso resultado, recolheram então as sementes porque achavam, uau, estes tomates são maravilhosos, vamos plantar para o ano. E depois, as plantas, quando começaram a dar o fruto, depois o fruto nunca amadurecia e desse fruto nascia uma outra planta. Ou seja, nunca dava efetivamente tomates. Então, a segunda geração destas sementes híbridas muitas vezes é imprevisível. Então, não permite aos agricultores fazer esta seleção e esta conservação das sementes, o que faz com que todos os anos o agricultor tenha de ir comprar sementes novas e basicamente cria uma dependência das empresas que produzem este tipo de sementes que muitas vezes eticamente não são muito boas para o planeta e nem para as pessoas. Muitas vezes, em termos também de sabor e de produção de açúcares e de valor nutritivo, estas sementes são mais fracas. Em relação aos organismos geneticamente modificados, é toda uma outra história. Aqui eu pus esta imagem que diz assim, isto aqui é um organismo geneticamente modificado e parece só uma plantinha normal, e isto aqui não é, que é um tomate a ser injetado com qualquer coisa. Pronto, isto é ainda outra história. Muitas vezes os frutos e as coisas que nós consumimos são pulverizadas ou injetadas com hormonas e outras coisas que os fazem, por exemplo, amadurecer fora da planta, porque eles muitas vezes são colhidos antes do tempo para poderem ser transportados longas distâncias e, mais uma vez, queremos também frisar a importância do comércio local. Mas os organismos geneticamente modificados podem parecer, aparentemente, plantas normais e muito inocentes, mas na verdade o que acontece é que para a produção deste tipo de sementes e de criaturas, o que se faz é com recurso à engenharia genética e com recurso ao ADN de bactérias, por exemplo, e técnicas que permitem basicamente cortar os genes e introduzir ou multiplicar certos tipos de genes. É possível introduzir, por exemplo, genes de... Às vezes nem sequer é uma planta, às vezes pode ser um gene de um peixe dentro de uma planta. E isto supostamente está a ser falado como se fosse uma coisa boa, porque permite-nos, por exemplo, temos aqui um exemplo prático, temos estes dois tipos de arroz, em que um deles é amarelo e é chamado Golden Rice, e é uma variedade geneticamente modificada, em que eles puseram o arroz a produzir vitamina A e a disponibilizar biodisponível para quando as pessoas comem arroz terem acesso a vitamina A. Isto supostamente é bom em sítios onde as pessoas não têm
não têm acesso a uma alimentação própria. No entanto, a verdade é que as pessoas não deveriam estar a comer só arroz de qualquer forma, não é? O problema está aí, não nas vitaminas que o arroz deveria ter. Mas então, isto é feito basicamente desta forma, são introduzidos genes e mais uma vez o outcome é completamente, nós não sabemos o que é que isto pode provocar. E os estudos são muito contraditórios, há quem defenda, há quem não defenda, e acho que é uma coisa interessante para trazermos agora também para a conversa e para a discussão. E agora, se calhar vamos passar aqui à parte do António, exatamente. Eu vou deixar de compartilhar o ecrã e passar aqui ao António. Olá, então. Já estão a ver a minha tela? Sim. Boa. Então. Pronto. Em termos mais práticos, então como é que nós vamos recolher as nossas sementes? Basicamente, o que nós mais utilizamos são as sementes que secam nas plantas e as sementes que são extraídas dos frutos. Em relação aqui às sementes que secam na planta, o melhor exemplo que nós temos é aqui o caso do girassol. É uma semente que tem que ser seca na planta e para isso, o que é que nós devemos fazer? Tanto num caso como no outro, deve sempre ser escolhida a planta mais saudável. No fundo, é aquela que se adaptou melhor ao nosso ambiente. Vamos então esperar pela maturidade da planta e vamos, no caso aqui do girassol, temos que esperar que a planta seque e as sementes comecem a soltar-se. É fácil perceber quando é que a semente está pronta para ser colhida. Uma coisa importante a ter em conta é escolher um dia em que não haja umidade para colhermos as nossas sementes, porque a umidade é um dos principais obstáculos quando queremos armazenar as sementes. Portanto, é importante escolher aqui um dia em que haja sol e seja seco. Em relação aqui ainda ao girassol, é uma planta que os passarinhos adoram ir comer as sementinhas e é fácil também perdermos as sementes enquanto estão a secar. E há quem ponha então umas redes à volta dos girassóis para ajudar a armazenar as sementes. No caso de não conseguirmos arranjar um dia em que haja sol e seco, podemos também cortar a planta e acabá-la de secar em casa ou num ambiente controlado, arejado, e assim terminar o processo de secagem da planta e aproveitarmos as sementes. Em relação aqui às sementes que secam nos frutos, já exigem aqui outros cuidados. Mais uma vez vamos escolher a planta mais saudável, com os frutos mais bonitos e mais fortes, ou no fundo com as características que nós queremos continuar a ter nos nossos frutos. E vamos esperar mais uma vez pela maturidade do fruto. Aqui, no caso do tomate, por exemplo, é bastante comum nós colhermos o tomate assim ainda um pouco verde, porque é um fruto que acaba por amadurecer depois em casa. Se queremos guardar um tomate para semente, é importante deixá-lo um pouco mais tempo do que seria normal para consumo. Isto para garantirmos então que temos sementes viáveis. O pepino, por exemplo, também é um bom exemplo, é um fruto que se colhe imaturo para consumo. Portanto, quando queremos guardar o pepino para semente, convém deixá-lo bastante mais tempo do que seria para consumo. Ainda aqui em relação às sementes de tomate, é uma semente que beneficia se for feita uma pequena fermentação quando se armazena. E como é que nós vamos fazer isto? Isto é algo que eu costumo fazer com as minhas sementes e costuma resultar. Não é obrigatório, mas acho que ajuda a aumentar aqui um bocadinho a viabilidade das sementes. Então, o que é que vamos fazer? Escolher, tal como disse, o tomate bem maduro. Vamos abri-lo ao meio e vamos recolher as sementes que naturalmente vêm sempre com alguma polpa também junto com a semente. E aqui podemos logo coar num coador, colocar esta polpa num coador e tirar logo a parte maior, fazer assim uma limpeza assim mais a grosso. Depois o que é que fazemos? Vamos colocar as sementes num copo ou aqui num fresquinho de vidro e vamos deixá-las lá durante 3 dias. O que é que vai acontecer? Vai-se desenvolver um fungo
à superfície, parece assim quase um bolor. Isto é normal de acontecer e é o esperado. E o que esse fungo vai fazer é basicamente consumir a parte gelatinosa que envolve a semente. E desta forma, essa camada gelatinosa tem a função de impedir a germinação das sementes. Ou seja, nós, quando fazemos esta fermentação, estamos a consumir essa parte gelatinosa e estamos a aumentar a probabilidade das nossas sementes de germinarem. Então, ficamos com as sementes durante 3 dias, vamos mexendo todos os dias. Ao fim desses 3 dias, basta lavarmos as sementes novamente num coador, passá-las por água, e vão reparar que elas ficam bem limpinhas, sem nada agarrado. E aqui basta só colocá-las a secar, pô-las num tabuleiro, bem espalhadas, e elas depois de seca vão ficar limpinhas e vamos aumentar então a sua viabilidade. Formas de armazenar as nossas sementes. Basta sermos criativos. Às vezes nós queremos muito arranjar, não é preciso comprarmos cá pacotinhos, nem saquinhos, basta às vezes sermos criativos para armazenar as nossas sementes. Eu utilizo aqui muitos frasquinhos, toda a gente tem frascos de vidro, de alimentos. Eu utilizo muito estes frasquinhos para armazenar, e assim garrafinhas e tudo mais. Utilizo muito aqui estes frasquinhos que são de bálsamos de massagem. Portanto, basta sermos criativos e para armazenarmos as nossas sementes. Uma forma muito simples de o fazer é aqui com este esquemazinho com uma folha de papel. Isto é muito fácil de fazer, eu posso-vos mostrar aqui em 2 segundos. Basicamente é com um quadrado de papel, basta dobrarmos em forma de triângulo, 2 dobras, colocamos aqui as nossas sementinhas dentro e depois é só fechar aqui, entalando aqui, e elas ficam aqui seguras, não há risco de as perdermos, e obviamente pode-se fazer em vários tamanhos, e é uma forma ótima de se armazenar com um recurso que toda a gente tem acesso, coisinhas pequeninas, para armazenar as nossas sementinhas. Também costumo fazer, utilizar as canas comuns que nascem por aí. Basta nós cortarmos uma cana que esteja assim mais amarelinha, mais seca. Depois, a parte do nó vai servir para vedar a nossa embalagem, e cá por cima fica oco. Então, depois basta com uma rolha, podem usar uma rolha, por exemplo, cortá-la à medida, ou com um pedaço de madeira, fazer umas tampinhas, e ficam aqui com umas caixinhas assim mais bonitinhas para guardar as vossas sementes. Podem usar também caixinhas de suplementos, também são muito bons, fresquinhos, já mostrei. Outra coisa que vos queria falar é o feijão também. O feijão para armazenar, como é que eu costumo fazer? Isto eu aprendi também com as pessoas mais velhas lá da horta, têm sempre muito para nos ensinar, então eles ensinaram a melhor forma de guardar feijão. E o que eu costumo fazer é, obviamente, o feijão também necessita de secar na planta. Temos que garantir que as vagens ficam bem secas na planta, e depois, naturalmente, vamos debulhar, vamos tirar a casca, vamos ficar só com o feijãozinho. E o que é que vamos fazer? O que eu costumo fazer é coloco num fresquinho e meto no congelador durante uma noite. Fica lá durante uma noite, isto para impedir que se desenvolva o gorgulho, que é aqueles peixinhos que às vezes aparecem no feijão, aqueles buraquinhos que aparecem no feijão, isso é o gorgulho. E então, ao pormos no congelador, vamos minimizar a sua reprodução do gorgulho, apesar de que ainda assim eles às vezes conseguem ficar quase inativos e depois voltar outra vez à atividade, mas para além disso, depois acrescento sempre uma folhinha de louro, assim para esta quantidade acho que é o suficiente. Partem a folhinha de louro, misturam cá dentro e ainda meto um pouco de pimenta cá dentro também. Tudo isto vai servir, como disse, para evitar a proliferação do gorgulho e assim prolongar o tempo útil das nossas sementinhas. Eu fiz um curso com a Silvia Floresta e ela estava constantemente a repetir, e com muita razão, a melhor forma de nós guardarmos as nossas sementes é na terra, porque não serve nada nós termos aqui as nossas sementes num fresquinho durante 3, 4, 5 anos,
porque elas só estão a perder a viabilidade e podemos chegar ao ponto de elas perderem mesmo totalmente a viabilidade, então não vai servir para nada estarem aqui guardadas. Então o melhor é sempre nós plantarmos o máximo possível, partilharmos as sementes também é muito importante, partilhar o máximo possível. Se temos excedentes, é partilhar, dar às pessoas e incentivá-las a plantar e pô-las na terra e voltar sempre a repetir este processo, porque é só assim é que conseguimos garantir a biodiversidade, tal como a Rebeca teve a falar. E aproveitarmos também todas estas trocas de sementes que existem, estas organizações. E no fundo é isto, é plantar o máximo possível, partilhar e garantir a biodiversidade das nossas sementinhas. Temos aqui alguns links úteis que depois também vão ser partilhados com vocês, para terem também aqui mais alguma informação. E esta apresentação foi assim um pouco mais curtinha, e porque queríamos também ouvir a vossa opinião e passar um bocadinho a bola para o vosso lado, porque tenho a certeza que tem também... Queria mostrar cá, não sei se é possível verem, mas parece assim um dorayaki. Sabem, aqueles bolinhos japoneses. Ou os outros macarrones, ou como é que se chama. E basicamente esta semente eu encontrei na Amazónia, tipo a flutuar no meio de um lago. E pronto, e chamou a atenção. Na altura eu fiquei com ela. Há pouco tempo descobri que é uma semente que existe em vários sítios no Brasil, de diferentes tamanhos, e é de acho que pertence a uma liana. E que supostamente protege contra o mal olhado, dizem também, portanto é sempre bom. Mas basicamente estas sementes assim que flutuam são. É mesmo, o objetivo é que elas sejam dispersas pela água, e é por isso que normalmente tem muito ar lá dentro e flutuam um rio abaixo e vão parar assim, com isto conseguem ir longas distâncias. E por exemplo os cocos fazem isto também, mas no mar, em água salgada, que é muito interessante também como é que eles conseguem sobreviver e manter a viabilidade mesmo após tanto tempo no mar. E é isto, nós gostaríamos.